Vamos lá, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Eu vou ler aqui nessa linguagem, NTLH, na linguagem de hoje. O versículo 2 diz assim: pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda o que a igreja... paciência. Para só um minutinho aqui, preste atenção. O apóstolo Paulo aqui, ele escreve essa carta a Timóteo dizendo o seguinte: olha, ô Timóteo, pregue a palavra, você tem que insistir, nós temos que anunciar a palavra em tempo certo ou não. A palavra ela vem para nos convencer, ela também serve para nos repreender. A Bíblia diz que ela serve para nos animar, e também ela nos ensina o caminho que nós devemos andar. Amém? Nós temos que pregar essa palavra, mas nós estamos dispostos a ouvir a verdade? Dispostos ali a ouvir, sabe, a palavra de Deus? Aí ele continua dizendo o seguinte, olha o versículo 3: pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestre que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Você vai ver que a sua tradução aí está diferente, mas eu decidi pegar essa daqui que está mais fácil para você entender. Então o que ele está falando aqui? Olha, nós vamos pregar a palavra, temos que levar o ensinamento para as pessoas, pregar a verdade, em tempo e fora de tempo, trazendo ali exortação, ali corrigindo as pessoas. Porém vai chegar um tempo, e o tempo é esse agora, irmãos. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, que as pessoas às vezes vêm para a igreja não para ouvir a verdade, mas elas vêm para a igreja para ouvir aquilo que agrada a ela. E quando uma palavra, sabe, vai de encontro com ela, de encontro ali, sabe, com algo que ela não queria ouvir, aí o que ela faz? Ela não aceita a palavra. A gente vê casos de pessoas que às vezes até saem da igreja, porque ela fala: poxa, eu não concordo com o que o pastor está pregando. Não, você não está concordando, não é comigo, mas é com a palavra de Deus. Eu sempre falo, se você vai para um lugar, a pessoa está vivendo uma vida errada, e o pastor que está pregando, ele prega a palavra ali, não vai de encontro com o seu pecado, está errado. Está errado. Eu não sei, às vezes a vida de muitas pessoas, não sei qual a vida que você está levando. Eu não sei o que você está fazendo. Aparentemente parece que a pessoa está vivendo uma vida de santidade, mas não está. Aí quando o pastor prega que ela tem que se santificar, o pastor prega que ela tem que largar a fornicação, quando o pastor prega que ela tem que se batizar, quando o pastor prega que ela tem que ser fiel, ela não aceita, ela não concorda com a palavra. E a Bíblia diz aqui que nesse tempo, o que as pessoas vão fazer? Elas vão procurar mestres, vão procurar homens que se dizem pastores, que vão dizer aquilo que agrada a elas. E eu não tenho que vir para a igreja para ouvir algo que me agrada, não. Você tem que vir para a igreja para ouvir a palavra de Deus. E hoje, me desculpe dizer, a gente vê muita coisa em igreja, muito oba-oba e pouca palavra. Muito oba-oba e pouca palavra. O que vai segurar uma pessoa na igreja é a palavra de Deus. O que liberta. Agora você tem que estar disposto, sabe, ali a obedecer a palavra. Você tem que estar disposto ou disposta ali a obedecer a direção de Deus, não só quando te agrada, mas também quando te desagrada. Quando a palavra está falando, sabe, daquela área da sua vida que você está vivendo uma vida errada. Pastor, estou vivendo uma vida às vezes de prostituição, de pecado. Como é que você quer ganhar a sua família? Como é que você quer mudar de vida se você não se entrega a Jesus? Estava falando aqui hoje que tem esses tipos de pessoa aqui, sabe o que vai acontecer com eles? A vida deles vão ficar paralisada, não vai andar. Outros vão andar para trás, vai começar a andar para trás. Mas por quê? Porque não dá ouvidos, a palavra não aceita a correção, não aceita uma repreensão. Olha o que a Bíblia diz aqui em João capítulo 6, versículo 60.
João, Evangelho de João, capítulo 6. O versículo é o de número 60. Essa mensagem eu estou pregando aqui o dia todo. Já é o nosso quarto culto aqui. Olha o que ele diz aqui, ó. Muitos, pois, dos seus discípulos, eu voltei para a nossa tradução, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Olha que interessante. Quem é que estava falando aqui com Jesus? Os discípulos. Você vê, na verdade, aqui eles estavam falando entre eles, não estava nem falando com Jesus. Jesus falou com eles, Jesus deu uma palavra para eles. Olha, chega, esse discurso é duro. Esse discurso é muito duro. Quem pode ouvir isso aí? Essas palavras são duras. Eles não concordaram, eles não aceitaram ali a mensagem, a palavra que Jesus estava falando. Aí no versículo 61, o que ele diz? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visses subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. A palavra que eu vos disse são Espírito e o que? E vida. Então veja, aquela palavra que eles estavam dizendo que era uma palavra dura, era uma palavra que tinha ali o Espírito, e a Bíblia diz que tinha vida, Espírito e vida. Então, às vezes aquela palavra dura que Deus está nos dando é que vai trazer vida para a nossa casa, vida para a nossa vida sentimental, vida para o casamento, vida para as suas finanças. Amém, igreja? Mas a pessoa não aceita. Não, mas isso é uma palavra dura. Quem pode suportar isso? Não, e eles não aceitaram. Eles não concordaram ali com aquela palavra. E às vezes é o que eu digo, tem pessoas que não concordam com a palavra, como no domingo eu comentava algo aqui, às vezes tem pessoas que não concordam, às vezes tem mulheres que não concordam, que a mulher tem que se sujeitar ao marido. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Aí tem umas que vai falar: não, isso é machismo. Não quer dizer que a minha esposa vai se sujeitar a mim, que ela vai ser minha escrava. Não é isso, por favor, não entenda desse jeito. Mas tem pessoas que entendem desse jeito. Não, minha esposa anda do meu lado, sempre falo, está ela ali. Não vou fazer dela minha escrava, não é isso? Não, mas a própria Bíblia diz que a esposa de Abraão chamava ele de meu Senhor. Não estou dizendo que minha esposa tem que me chamar hoje de meu Senhor, não é isso não. Mas a esposa se sujeita. Às vezes tem mulheres que não aceitam a palavra, mas é a palavra de Deus. Às vezes se levanta contra o pastor: não sou eu. Não sou eu, às vezes é a palavra. É quando a palavra fala de dízimo, quando a palavra fala de oferta, é a palavra. Mas às vezes a pessoa vai procurar mestres que falam aquilo que agrada a ela, como eu já vi na internet, homens, sabe, que distorcem a palavra, que são falsos profetas, que falam: você não precisa dar dízimo na igreja, não. Você pode dar qualquer coisa. Deus não precisa do nosso dinheiro, não. Deus sabe da tua situação. Aí você vai nos comentários, aí você olha lá um monte de pessoas chegando lá falando: esse aí verdadeiramente é o homem de Deus. Tudo engano, irmão. O homem de Deus prega a palavra de Deus, a verdade, que você tem que trazer os dízimos e as ofertas alçadas para a casa do tesouro, que você tem que abandonar o pecado, que você tem que liberar o perdão, que você tem que abandonar a fornicação. E às vezes tem pessoas que não aceitam a palavra, elas não concordam. Jesus falou: as palavras que eu estou pregando é para trazer vida para vocês. Essas palavras que vocês estão dizendo que elas são duras, elas vão trazer espírito e vida para vocês. Mas o que ele diz mais aqui? Olha o versículo 64, diz assim: mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era os que havia de, que igreja? De entregar. Jesus sabia quem estava ali. No versículo de número 65 diz assim: e dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. 66, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para onde? Para trás, e já não andavam o quê?
Mas por que eles pararam de andar com Jesus? Porque eles não aceitaram a palavra, aquela palavra que era espírito e vida. Veja, naquele tempo, imagine hoje. Às vezes a pessoa entra na igreja, o pastor está pregando a verdade, ela não aceita. Não concordo com isso não, eu vou para uma outra igreja, para ver lá se eles vão pregar o que me agrada. Não, você não tem que ir para a igreja, irmão, para ouvir o que te agrada, não. Você não tem que vir para a igreja para ouvir o que te agrada, não. Você tem que vir para a igreja para ouvir aquilo que Deus tem para você. A palavra que Deus vai falar ao seu coração, e às vezes vai ali ao encontro, como eu disse, às vezes de uma situação contrária, de um pecado, de uma sujeira. Eles não aceitaram. A Bíblia diz que eles começaram a andar para trás, e é o que acontece, quando a pessoa rejeita a palavra, ela vai começar a andar para trás. As coisas vão dar errado. Era para ela andar para frente, está andando para trás. Aí o que Jesus faz? Versículo 67 diz assim: então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Versículo 68. E respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras da vida, o que? Aí tinham 70 discípulos. Jesus dá uma palavra mais dura, 58 vai embora, sobra 12. Jesus se dirige para aqueles 12, e vocês? Por que você não segue? Segue os amigos de vocês aí. Aí o Pedro se coloca lá na frente e fala: não, Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem a palavra da vida eterna, o que você vem fazer na igreja? O que você está vindo fazer na igreja? Você vem na igreja para buscar a palavra, irmão. Você tem que vir para a igreja para buscar outra coisa, não. Você tem que vir para a igreja para buscar aquela palavra que vai mudar a sua vida. E às vezes uma palavra que vai mudar a sua vida, às vezes vai ser uma palavra dura. Vai ser uma palavra, às vezes, de exortação, uma palavra de correção. Mas tem muitas pessoas que não aceitam ser corrigida, irmão. Ela não aceita ser corrigida, por isso que a vida dela anda para trás. O Pedro falou aqui: não, Senhor, nós não vamos para canto nenhum, não. Nós vamos ficar aqui, porque nós sabemos que o Senhor tem a palavra da vida eterna. Diga glória a Deus. E aí Jesus se dirige a eles mais uma vez, dá mais uma palavra mais dura e fala assim: olha, deixa eu falar um negócio para vocês. Um de vocês é o Satanás. Já pensou? Sobrou 12. E aí ele olha e não fala quem era, mas fala: um de vocês é o Satanás. Já pensou se eu falo isso aqui hoje aqui? Eu chego aqui: pessoal, um de vocês é o Satanás. Eu acho que quarta-feira que vem, será que a gente tem esse número de pessoas aqui? E o Pedro continuou ali. Esses 12 permaneceram. Lembrando que um era o traidor. O traidor permaneceu ali, até que se cumprissem as profecias. Mas aonde eu quero chegar? Veja, eles não aceitaram. 58 deles não aceitaram a palavra. Começaram a andar para trás. Quem você é? Aquele que aceita a palavra? Às vezes aquele que aceita uma correção, ou você já tem a sua opinião formada? Se você tem a sua opinião formada, eu digo: você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Porque eu não tenho que ter a minha opinião formada. Eu tenho que deixar o Senhor dirigir os meus caminhos. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, o versículo de número 6, eles vão colocar no telão aqui. Ele diz: reconhece em todos os teus caminhos, e Ele endireitará o que? As tuas veredas. Eu vou reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos. Eu não vou tomar nenhuma decisão sem consultar o Senhor. Eu não vou tomar nenhuma decisão sem consultar a palavra. Vou reconhecer Ele. Se veio a palavra, eu vou obedecer. Eu vou honrar a palavra de Deus. Aí sim você vai ter sucesso. Eu me lembro, eu sempre conto aqui, eu falo o seguinte: às vezes, se foi bom para mim, vai ser bom para você. Que quando eu entrei na igreja, eu falava: eu não vou, devolver dízimo. Esse negócio de devolver dízimo, esse negócio de usar terno e usar hoje eu uso terno, hoje eu não estou aqui com terno, mas a gente usa terno, gosto, amo usar terno, usar gravata. Eu falei: não vou devolver dízimo. Não vou fazer, não vou. Só que quando eu entrei na igreja, eu vi o pastor pregando e eu falei: rapaz, vou comprar uma Bíblia. E vou ver se o que ele está pregando estiver na Bíblia, eu vou obedecer. A primeira coisa que Deus falou no meu coração é sobre perdão. É sobre perdão.
para me pedir perdão para todas as pessoas que eu fiz mal. Eu contei aqui, já vai fazer um bom tempo que eu contei. Me lembro que Deus me colocou no ônibus, os ônibus todos lotados, e eu pedindo perdão para as pessoas que eu fiz maldade. Sabe, você colocou aí, Deus colocou sempre elas dentro de ônibus, dentro de um monte de lugares, pessoas que eu arrumei confusão. Na juventude você arruma confusão, tudo. E aí, pedindo perdão. Segundo passo, quando eu vejo pastor falando de dízimo e oferta, eu vou perguntar, eu vou ver na igreja, lá na Bíblia, estava lá, está escrito, eu vou ser dizimista, eu vou ser ofertante. Primeiro mês de congregando. Porque uma pessoa, quando se converte, a primeira coisa que ela faz é ser fiel a Deus. Ela vai ser fiel a Deus. Se você vê uma pessoa que não é fiel a Deus, ela não se converteu, irmão. Independente da luta que ela está passando, ela não se converteu. O fiel pode estar passando pela luta que for. Primeira coisa que ele faz, ele fala: eu vou devolver o que é do meu Deus. E eu comecei a devolver o que era do meu Deus. Logo em seguida, Deus falou sobre a fornicação. Eu vivi em fornicação. Eu já era casado com Dona Daiane, casado, nós morávamos juntos. E eu não sabia que isso era pecado de morte, ir para o inferno. Quando o pastor estava pregando, que eu fui pesquisar, e aí perguntei para o meu amigo: que negócio é esse, irmão, de fornicação? Ele falou: o que você vive. Como assim? Você mora com a sua esposa, mas você não é casado no papel, você vai para o inferno. Eu falei: misericórdia. Cheguei em casa desesperado. Falei: mulher, vamos casar. Vamos casar, irmão, tem que casar com você. Eu não quero ir para o inferno, não. Se acontecer alguma coisa, eu vou ir para o inferno, irmão. Não quero ir para o inferno. Não adianta, irmão, tem gente dentro da igreja que vai para o inferno. Mas porque ela não aceita a palavra. Ela não aceita a verdade. Ah, vou de novo nessa igreja. Toda vez que eu vou nessa igreja, o pastor fala disso. Toda vez. Então vai para outra igreja, querido. Vai para outra igreja que vai pregar aquilo que te agrada. Eu só quero que você vá para o céu. De que adianta, sabe, eu tenho uma igreja com milhares de pessoas e as pessoas se perderam. Eu prefiro ter uma igreja com 10 pessoas e as 10 for para o céu. Eu consegui ali 100% de aproveitamento. Do que ter uma igreja cheia de pessoas que estão perdidas, de pessoas que estão indo para o inferno, de pessoas que não aceitam a palavra, de pessoas que vivem no pecado. Ela quer ganhar a família dela, mas ela não se converteu ainda. Ela não se arrependeu verdadeiramente ainda. Não, eu não posso. E a vida dessas pessoas, ela vai andar para trás. Então o que ele fala aqui? O Salomão diz: olha, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Aquele caminho que está torto, o Senhor vai endireitar. Eu estava aqui meditando também em Marcos. Coloca para mim Marcos, fazendo um favor, capítulo 2, versículo 1, Marcos. Olha que forte isso aqui. Vamos ver aqui, estudar essa história aqui. Capítulo 2, o versículo 1. Diz assim: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo ajuntaram-se tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes o que? Igreja? A palavra. Versículo 3. E vieram ter com ele, conduzido um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estavam. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Versículo 5, Jesus vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. Porém, veja o que aqueles que estavam dentro da casa falavam. Versículo 6, e estava ali assentado alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecado, senão quem, igreja? Preste atenção nisso aqui, vamos ver aqui. Você vê que a casa estava cheia, as pessoas estavam ali para ouvir Jesus. Quem é que estava dentro daquela casa? A Bíblia diz que eram alguns escribas, mas também tinha fariseus ali. Os escribas eram aqueles que escreviam ali a palavra, eles eram conhecedores da palavra. Os fariseus são aqueles doutores que ensinavam a palavra. Mas você vê, Jesus ele começa a operar na vida de uma pessoa que estava fora, uma pessoa que foi trazida por 4 amigos. Não é o ponto que eu quero pegar aqui, mas é bom a gente entender isso. Veja, 4 amigos trouxeram um amigo que estava paralítico, que não podia andar. Eles chegando lá, viram que não tinha condições de entrar, mas eles não desistiram.
É a mesma coisa hoje, nós não podemos desistir daqueles que Deus confiou em nossas mãos. Eu tenho que me esforçar, até colocar essa pessoa diante de Cristo, diga glória a Deus, e eles se esforçam, eles bolam ali um plano, conseguem colocar esse homem ali por cima do telhado, desce ele, quando desce, Jesus olha para ele, e o que Jesus fala no versículo de número 5, se eu não me engano, 6 eu acho, coloca aí, olha lá, e Jesus, vendo-lhes a fé, disse a quem? Ao paralítico, filho, perdoado estão os teus? Isso aqui é forte, preste atenção nisso aqui. Era o que ele queria ouvir? Era o que aquele paralítico queria ouvir? Não. O que ele queria ouvir? Que ele estava curado, que Jesus ia orar por ele, ele ia se levantar, que Jesus ia dar uma palavra que ele iria se levantar. Porém Jesus se refere a ele como filho. Jesus se apresenta para ele como filho. Veja, irmãos, deixa eu passar algo até para vocês. Quem tem filhos aqui? Nunca dê tudo que o seu filho quer. Às vezes tem momentos que é hora de você segurar. Ele tem que aprender, às vezes, que ele também tem que conquistar. É a mesma coisa, às vezes, você pegar um passarinho. Pega um passarinho desde pequenininho, cria ele dentro de uma gaiola. Se você soltar ele, o que vai acontecer? Ele vai voar? Ele vai morrer. Ele não vai saber se alimentar. Primeiro, Jesus dá uma palavra para ele agora, mas Jesus trata ele como filho. E nem todos são filhos, irmão. Lembrando que Jesus está falando agora com aquele homem que veio de fora. Porque os de dentro, sabe o que os de dentro estavam fazendo? Arrazoando no seu coração. Estava ali, sabe, desacreditando da palavra, não deram créditos à palavra, não aceitaram aquela palavra de Jesus. É muito triste, irmão. Às vezes dentro da igreja, as pessoas estão dentro da igreja, eles estavam dentro da casa, não aceitaram. Quem foi que aceitou a palavra? Um que veio de fora. Ele recebeu a palavra. Não só ele, quanto os amigos deles também. Eles aqui poderiam no coração deles falar: poxa, a gente se esforçou tanto, nós nos arriscamos. Poxa, o paralítico aqui poderia falar: poxa, eu me arrisquei aqui descendo esse telhado, para esse homem chegar e falar para mim: perdoados são os meus pecados. Não é isso, eu quero andar. E às vezes a pessoa, ela não entende que ela tem que ser tratada. Ela não entende. Jesus chega para ele agora e fala: olha, filho, perdoados estão os teus pecados. Ele não reclamou, ele não murmurou, ele aceitou aquela palavra, assim como também os amigos aceitaram a palavra. Porém, quem estava dentro de casa começou a falar: quem ele pensa que é? Ele é Deus? É para perdoar pecado? Você vê, o Senhor operou na vida de um que estava vindo de fora, um pecador que estava vindo de fora. A Bíblia não fala de mais nenhum milagre que aconteceu aqui, a não ser o milagre que aconteceu na vida desse homem. Primeiro a salvação dele, depois o milagre que você vai ver aqui. Os demais estavam ali. Às vezes tem pessoas que estão dentro da igreja e já não conta mais testemunho. Às vezes no coração dela, ela cresceu tanto, ela aprendeu tanto, ela já não é mais humilde. Tem pessoas que um dia chegou na igreja humilde, sabe, até de cabeça baixa, precisando de uma oração. Quando ela cresce um pouco, ela começa a prosperar. Hoje já tem um carro, às vezes tem uma casa, tem um trabalho, começou a prosperar. Não, agora não preciso mais da igreja, não preciso mais de direção. Quem esse pastor pensa que é para dirigir minha vida? Não, não dirige a vida de ninguém não. Quem tem que dirigir a sua vida é a palavra. Não dirijo a vida de ninguém. De ninguém. Dirijo os meus filhos, a minha família. Vocês aqui têm que ser dirigidos pela palavra de Deus, amém? E até a minha família pela palavra. Ah, mas está lá, está falando. Eu estou falando a palavra de Deus. É a palavra que eu estou falando. No versículo de número 6, então o que eles fizeram? Estava ali assentado alguns escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo, versículo 7, porque diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoava entre si, lhes disse, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil?
Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua... Agora sim, diga assim, agora sim. Ele não queria ouvir isso aqui agora? Sim. Mas primeiro Jesus teve que tratar dele. Tem pessoas que primeiro tem que ser tratada para depois receber a bênção. Ele permaneceu ali, eles não saíram, ele não murmurou, ele não reclamou. Tem gente, será que minha vida vai mudar mesmo? Será que esse negócio, eu vim para esse culto aqui, vai mudar? Não, não vai mudar nada. Não vai mudar, porque se você está falando será, é porque você tem dúvida. E quando você tem dúvida, Deus não opera. Agora, quando você vem com certeza de que Deus vai fazer na sua vida, Ele faz. Mas lembre-se, às vezes você vai receber uma palavra que você não queria receber. Às vezes é um não. Já viu o caso de pessoas que às vezes recebem o não e fica toda emburrada? É assim ou não é? Geralmente acontece isso com os filhos. Esses dias, minha pequena Sossô, ela estava querendo alguma coisa. Não me lembro o que ela estava querendo. Que estava querendo comer um negócio. Eu falo: não vou dar. Não, mas eu quero comer. Eu falei: não é assim não, filho. Você vai comer o que eu comer. Não, mas eu quero isso. E não sei o quê. Aí, não, ela pegou, fez um bico e ficou no canto assim. Não que eu não tinha dinheiro para dar, não. Mas eu falei: não é do jeito dela, não. Porque assim, ela sabe que ela vai fazer birra. E toda hora que ela fizer birra, o papai e a mamãe vai dar, não. Aí depois ela foi chorar. Aí eu falei mais grosso com ela. Esperei ela chorar. Você vai chorar? Você vai chorar mesmo? Eu não sei o que, ainda... então agora você vai chorar, porque eu vou te pegar, menina. Falei mais duro. Não, mas falei duro, eu vou te pegar, menina, você vai ver. Se você... Aí ela engoliu o choro. Eu lembro quando minha mãe falava para mim: engole o choro. Engole o choro. Aí daqui a pouco ela ficou quietinha lá no canto, não falou mais nada. Ficou tranquila. Aí depois vem a mamãe: oi, meu bebezinho, vem cá. Fala: não faz isso. Não faz. Então, mas é para o bem dela que eu estou fazendo, irmão. É para o bem. Às vezes tem coisas que Deus faz que é para o nosso bem, irmão. Mas eu quero do meu jeito. Não vai ser do seu jeito. Eu quero do meu tempo. Já determinei o tempo. Não é você que determina o tempo. Quem determina o tempo é Deus. Não é você. Não, eu vou orar e Deus vai me dar. Não, quem determina o tempo é Deus. Pare com isso. Não é você que é Senhor. Tem gente que pensa que é Senhor e Deus, o Senhor vai fazer quando eu quiser. Não é assim não, meu querido. Não é dessa forma não. É no tempo de Deus. Não é no meu tempo e não é no seu tempo. É no tempo que Deus vai agir da forma dele, da maneira dele, e não é da sua maneira. É desse jeito que você tem que entender. Tem gente que volta a dizer que ela está orando. Não, vou fazer uma consagração, vou fazer um jejum. Vai jejuar muito, viu? Vai jejuar muito. Vai orar muito. Vai perder muita noite de sono, porque não vai ser no seu tempo. É no tempo de Deus. É no tempo dele. Às vezes Deus está trabalhando. Às vezes você não está preparado para o que Deus ainda tem para você. Quando acontece assim é porque Deus está te preparando para algo grande, amém? Então não acelere, fica tranquilo, fique em paz, guarde essa palavra no seu coração. Agora ele estava recebendo aquilo que ele queria. Meu filho, vai lá, levanta. E outra coisa, Jesus não falou: vem cá que eu vou te ajudar. Levanta você sozinho. Você pode, levanta. É a mesma coisa hoje. Deus está falando para você: você pode, levanta, você consegue. Você estava sendo carregado, agora você vai carregar essa cama. Você saiu da sua casa carregado, agora você vai voltar para sua casa carregando a cama, dando um testemunho para dentro da sua casa. Tem pessoas que ainda não têm um testemunho para contar em casa, não vai ganhar familiar nenhum. Não adianta você chegar e falar que você é da igreja, que você é de Jesus. Tem muita gente aí fora que não quer saber disso. Ele quer ver a mudança na sua vida, ele quer ver os milagres. Quem está entendendo, diga glória a Deus. No versículo 12, para finalizar, o que ele diz aqui: e levantou-se e tomando logo o leito, saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiraram
e glorificavam a quem? A Deus, dizendo: nunca tal o quê? Aqueles que murmuravam, aqueles que blasfemavam, aqueles que estavam razoando em seu coração, ficaram assim, de boca aberta com o que Jesus fez na vida daquele homem, amém? Muitos que estavam ali só começaram a crer depois que aquele homem se levantou. Tem muitas pessoas que só vai se levantar quando você se levantar. Tem muitas pessoas na sua casa que só vai ter a vida transformada quando ele vê a sua vida transformada, você servindo a Deus verdadeiramente. Não é vindo para a igreja, indo para o carnaval, para a prostituição, pecado, não. Aí as pessoas não vão te seguir, não. Pelo contrário, elas vão ver que, poxa, você está dando mau exemplo, mas quando ela vê em você uma transformação completa, vê o milagre acontecendo, pode ter certeza que elas vão vir. Diga glória a Deus. Eu contei aqui no domingo à noite, citei o caso até da minha esposa. Me lembro quando eu ofertava na igreja, no início ela brava que só, mas ela estava certa, não tinha conhecimento da palavra, certa entre aspas. Você está doido, está perdendo juízo, dando dinheiro para a igreja, não sei o quê. E ela, só que eu falei: você vai ver, não vai faltar. Vai faltar. Eu falei: não vai faltar. Se Deus é na minha vida, não vai faltar. Eu fazia desafio, irmão. Eu ganhei muitos familiares meus com desafio. Eu falei: não vai faltar e você vai ver. E não é que ela viu Deus operando? Porque Deus opera quando você age com fé. Hoje, para a glória de Deus, ela oferta. Ela é dizimista. Eu ensino os meus filhos a dizimar e ofertar. Se você está aqui hoje e não ensina o seu filho a dizimar ou ofertar, você está errado, irmão. Seu filho vai sofrer, não adianta você pagar a melhor escola para ele. Ensina. Às vezes na escolinha, tia dá lá um envelopinho, poxa, até na escolinha, poxa, dá lá, a criança ganhou R$10, fala para ela: olha, filhinho, tira R$1 de dízimo, entrega lá na escolinha. Sabe, é assim que você tem que fazer. Vai ensinando o seu filho o caminho que se deve andar. Quando ele crescer, ele não vai se desviar, ele vai ser próspero, ele vai ser abençoado, amém? Não adianta ter uma melhor escola, sabe, os melhores estudos, se você não ensina para o seu filho o caminho certo. Se ensine para ele, ele vai prosperar, amém? E você vai ver que você vai alcançar a vitória. Volta lá para a gente finalizar onde a gente iniciou, por favor, 2 Timóteo 4:2, o que ele diz? Pregue a mensagem, insista em anunciá-la, seja no tempo certo o quê? Ou não vou desistir, vou pregar a palavra. Não só pregar, mas também vou estar disposto a ouvir. Ele diz: procure convencer, repreenda se necessário, corrija, anime e ensine com toda o quê? Tem pessoas que a gente tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Tem alguns irmãozinhos aí que você tem que ter paciência. Então tenha paciência, tenha tranquilidade, que aquela pessoa vai dar fruto. Diga glória a Deus. Porém, olha o versículo 3. Pois vai chegar o tempo, esse é o tempo hoje, em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos. Não, já tomei minha decisão, eu vou fazer desse jeito aqui. Eu já orei e vou fazer. Mas você já orou e Deus falou? Às vezes Deus não falou. A Bíblia diz que tem pessoas que vão seguir os seus próprios desejos. Arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Você não tem que vir para a igreja para ouvir o que você quer ouvir. Você tem que vir para a igreja para você ouvir aquilo que você precisa ouvir. Aí sim, você está na igreja certa. Espera aí, eu vim aqui, era isso que eu precisava ouvir. Eu precisava ser corrigido. Eu precisava colocar minha casa em ordem. O que esse pastor falou aqui é a verdade. Eu vou procurar andar na palavra. Com certeza, você vai andar para frente. Pastor, tinha uma área da minha vida que estava paralisada. Pode se preparar que você vai se levantar naquela área ali e vai dar um bom testemunho. E muitos vão glorificar a Deus através da sua vida e vão vir também para a igreja, amém? Vamos aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, com seus olhos fechados, seu coração aberto. Coloque sua mão no seu coração. Deixa eu apresentar aqui primeiro os irmãos que nos acompanham pelo YouTube. Jesus, abençoa aqui os irmãos que nos acompanham pelo YouTube. Senhor, que o Senhor visite cada um deles. Eles ouviram a palavra, a direção. Nós entendemos hoje, meu Pai, que os dias são difíceis, são dias trabalhosos, dias em que os homens, eles vão
buscar mestres que pregam, que ensinam aquilo que eles querem ouvir. Mas nós entendemos que nós não temos que estar na igreja para ouvir aquilo que nós queremos, mas sim o que precisamos, Pai. Pai, que esta palavra, Pai, invada o coração de cada irmão que nos assiste agora pelo YouTube. Meu Deus, que esta pessoa continue obedecendo e honrando o Senhor, porque se ela aceita a palavra, ela vai andar para frente, mas se não aceita, ela anda para trás. A vida dela fica paralisada, ela não vai dar frutos, não vai colher, não vai ver salvação dentro de casa. Eu abençoo todos em nome de Jesus.